Olá, queridas famílias. Eu sou Adelaine Santos, sou coordenadora do programa Bilíngue aqui no nosso colégio. Hoje nós vamos conversar com o pastor Paulo Marinho. Vamos falar sobre um tema que trabalhamos durante toda esta semana com os nossos alunos, os 503 anos da Reforma Protestante. Paulo Marinho é pastor há mais de 4 décadas, é membro da primeira Igreja Batista em Aracaju, formado em Biblioteconomia e atualmente concludente do curso de Rádio e TV. Casado há 47 anos com Dona Nilda, pai de 5 filhos e avô de 13 netos. Tudo bem com o senhor, pastor? Bom dia, Adelaine. Tudo bem? Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos traga sabedoria e direção para este momento de entrevista. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que recebemos das Tuas mãos a cada momento das nossas vidas. Queremos Te agradecer, Senhor, por teres levantado homens, Senhor, dispostos a mudar o cenário protestante. Te agradecemos, ó Deus, pela luta que eles empreenderam para que estivéssemos aqui hoje. Queremos Te pedir pelo pastor Paulo Marinho, ó Deus, queremos Te pedir que o Senhor esteja usando o Teu servo, ó Deus, para falar conosco aquilo que Tu queres que ele fale. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, pastor Paulo, qual o contexto em que ocorreu o período da Reforma Protestante? Adelaine, a igreja cristã, que fora fundada por Jesus Cristo, conforme Mateus 16, 18, ao longo da história, ela teve a sua doutrina, ou seja, os ensinamentos da Bíblia Sagrada desviados. Daí então surgiram homens de fé e de coragem, como John Wycliffe, John Huss, Pedro Valdo e tantos outros que começaram a protestar contra os ensinamentos da igreja e também a maneira como a igreja ostentava, exercendo poder religioso, poder político. Então isso causou uma reforma muito grande. A igreja era possuidora de várias extensões de terra. Havia muitos conflitos, cobrava imposto pesado para o povo. Mas o clímax mesmo da Reforma Protestante foi justamente a venda de indulgências. Venda de indulgências, que trazia muita revolta para as pessoas, e inclusive para o monge, chamado Martinho Lutero, doutor Martinho Lutero, que era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Então, o estupim para a reforma foi justamente as indulgências. Lutero, revoltado com tudo o que estava acontecendo, ele escreveu 95 teses e afixou na porta do castelo de Wittenberg. A intenção de Lutero com aquelas 95 teses era provocar uma discussão entre professores e alunos na universidade. Mas os alunos imprimiram aquelas 95 teses e espalharam. E daí então aquilo que ele escreveu nas 95 teses se espalharam e justamente criou o grande movimento reformista do século XVI. Qual a importância desses reformadores nesse período? Olha, os reformadores foram homens de fé. Eles não consideraram a sua própria vida para se posicionar pela verdade expressa na palavra de Deus. Eles me fazem lembrar até a divisa da campanha de missões estaduais desse ano de 2020, Atos 20 e 24. Quando Paulo, escrevendo aos anciãos da igreja de Éfeso, ele disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa,
contanto que complete a minha carreira com alegria e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eles não tiveram, Paulo dizia, eu não tive a minha vida como preciosa, assim como tantos outros, como o próprio Martinho Lutero, o Wycliffe, o John Huss, que morreu queimado, o Jerônimo de Savonarola, que fora enforcado e também teve o seu corpo queimado. Então, eles foram importantes pela coragem. Isso me faz lembrar até um hino que diz, ó como pulsa ao coração, quando me lembra antiga fé, que revelaram nossos pais, mesmo em face da morte até. Então, eles tiveram uma grande participação para que nós hoje pudéssemos ter acesso à palavra de Deus. Naquela época, a Bíblia era um livro fechado. Somente a classe privilegiada dos clérigos e da aristocracia é quem tinha acesso à Bíblia Sagrada. O povo não conhecia a palavra de Deus. Muito bem. E de onde surgiu o termo Reforma Protestante? Foi justamente a denominação dada ao trabalho, a coragem de Lutero, quando escreveu as 95 teses e a fixou na porta do castelo de Wittenberg. Então, denominaram aquele ato, aquela atitude de Lutero, justamente como uma reforma, como algo novo que agora estava acontecendo, e a pretensão era que mudasse a maneira da igreja ver a palavra de Deus e impedisse que a igreja continuasse colocando no seu dogma, na sua doutrina, uma série de heresias que não tinha sustentação na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, denominaram aquilo que Martinho Lutero iniciou, né, como Reforma Protestante. E o que esse dia tão memorável significa para nós hoje, enquanto protestantes? Olha, na verdade um dia memorável, porque, como dissemos, foi um ato de bravura, um ato de fé. Ele é memorável não simplesmente porque surgiu o protestantismo e também as igrejas chamadas pós-reformadas, mas esse movimento levou justamente o povo ao conhecimento das Escrituras, a conhecer e também a ensinar as Escrituras Sagradas, a termos o privilégio de, por exemplo, hoje termos as nossas escolas confessionais, como o Colégio Americano Batista e toda essa rede, né, de escolas confessionais, não somente evangélicas, mas até também igrejas católicas que também são confessionais, né, mas principalmente as igrejas evangélicas, né, que se baseiam tão somente pelos ensinamentos da palavra de Deus. Então foi uma oportunidade para que nós pudéssemos ter acesso à palavra, pudéssemos ensinar essa palavra aos nossos filhos e que ela também fosse utilizada para dar sustentação àquela instituição considerada a mais importante da sociedade, que é justamente a família. A família se beneficiou muito, né, com a Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, porque justamente através dos ensinamentos da Palavra de Deus que a família pode justamente ser uma família feliz e abençoada por Deus. Pastor Paulo, foi muito bom ter a sua participação, trazendo alguns esclarecimentos sobre um tema tão significativo para nós protestantes. Que Deus continue abençoando sua vida e de sua família. Obrigado, Adelaide. Nós agradecemos aos pais e alunos que nos acompanharam nessa entrevista. Nós vamos agora ouvir uma música que se tornou tema da Reforma Protestante, Castelo Forte, com nossos professores e alguns convidados. Tchau e fiquem com Deus. Vem nos restaurar. Castelo
escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Jesus, que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso